Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus pela oportunidade de nós estarmos estudando a palavra de Deus, esse grande tesouro, essa grande revelação do nosso Deus para as nossas vidas. Amém? Nós vamos estudar nessa manhã as epístolas de João e nós vamos orar para iniciar a aula. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que temos nesta manhã estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, se revelando, ó Pai, a nós através da Tua Palavra e usando servos tão preciosos, Pai, para transmitir, ó Pai, a genuína, a perfeita, a verdadeira Palavra de Deus. Assim nós te louvamos, abençoa, ó Pai, todos os ouvidos, Pai, que ouvirão, os olhos que verão, e assim sejam, Pai, abençoados nesta manhã. Toda a casa, toda a família, todo aquele que ouvir, seja abençoado para a glória do Teu nome. Pai, assim nós oramos para a Tua glória. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos falar sobre as epístolas de João e nós falaremos no âmbito geral sobre a autoria, a data e o local, o destinatário, o motivo da carta, a contextualização e falaremos também da mensagem do livro. Amém? Isso da primeira carta, da segunda carta e da terceira carta. Amém? Vamos iniciar pela primeira carta de João. Vamos falar da autoria deste livro, irmãos. A autoria deste livro, o autor é o apóstolo João. Amém? Embora nessas três cartas não esteja declarado o autor, podemos afirmar que foi o apóstolo João, devido ao vocábulo e à escrita geral encontrada também no Evangelho de João, que é de sua autoria. Exemplos, irmãos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na primeira carta de João, ele inicia dizendo o seguinte, João 1, 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, nós vemos que há uma semelhança aí na escrita, há uma semelhança aí no assunto, então podemos afirmar que foi o apóstolo João. Amém? Muitos pais da igreja, entre eles Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, reconheciam o apóstolo João como autor desta carta. Amém? Então, o autor das três cartas, o 1 João, o 2 João, o 3 João, foi realmente o apóstolo João. Amém? Falando agora, irmãos, da data e o local. A data aproximadamente foi escrita foi entre 90 depois de Cristo e 91 depois de Cristo. Nós podemos ver que foi quase no final do primeiro século, né, a escrita dessas três cartas. Segundo a tradição dos pais da igreja, o local que ele escreveu foi de Éfeso, né? Segundo a tradição dos pais da igreja, João estava em Éfeso quando escreveu essas três cartas. Então a data 90 a 91 depois de Cristo e o local estava em Éfeso quando escreveu esta carta. Amém, irmãos? Destinatário dessas três cartas, né? A primeira e a segunda epístolas a todos os cristãos daquela região. Amém? Então, ele escreveu essa carta a todos aqueles cristãos daquela região. E a sua terceira carta, ele escreve a Gaio, um irmão a quem o apóstolo João amava em Cristo Jesus. Então, esses são os destinatários da carta. Amém? Vamos lá, falando da primeira carta de João. Qual é o tema dessa carta, né? Qual que é o tema que nós escolhemos para essa carta? A vida eterna em Cristo. Então, o tema dessa carta, de 1 João, e o versículo-chave, irmãos, é esse aqui. 1 João 5, 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome de Jesus. Que informação importante é essa, irmãos? Por que eu coloquei como versículo-chave
Que informação importante, qual a diferença, né? O que mudaria para aqueles receptores desta carta, essa informação, ou esta reafirmação de João? Irmãos, nós podemos relembrar novamente que na maioria das cartas, na maioria dos livros, né? Qual era o momento que eles viviam? Então nós podemos saber o seguinte: neste momento, o próprio apóstolo João, quantas perseguições, né, que ele sofreu, ficou exilado na ilha de Patmos por causa do nome de Jesus. Então, essa escrita, este versículo, ele acalenta o coração daqueles irmãos. Olha, eu escrevi essas coisas para saberes que tendes a vida eterna. Aconteça o que acontecer, você tem a vida eterna. Você não está lutando em vão, você não está sofrendo em vão, você não está padecendo em vão. Você tem a vida eterna. Além dessa vida passageira, que muitos deles foram mortos, foram muitos açoitados, presos. Olha, vocês têm a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Essa esperança que nós também devemos levar e ter, que a nossa vida não se resume a 60, 70, 80 anos. Nós temos a vida eterna em Cristo, como ele mesmo escreveu aqui: a vós outros que credes no nome de Jesus. Nós cremos no nome de Jesus e nós temos a vida eterna. Não se resume a essa época, não se resume a quantidade de anos que viveremos nessa terra. Nós temos a vida eterna. Amém, irmãos? Motivos desta carta, irmãos: combater as falsas doutrinas, exaltar, dar honra e toda a glória devida à pessoa de Jesus Cristo, como o Verbo de Deus encarnado, o Deus eterno, advogado e propiciador dos homens, como Deus Todo-Poderoso. Estas cartas também têm o objetivo de exortar, encorajar, confortar e direcionar os irmãos a respeito da esperança eterna. Foi o que nós falamos agora, né, irmãos? Olha, vocês têm a vida eterna. Também essa carta é a vida de santidade, a vida piedosa e o combate contra o diabo. São os motivos desta carta. Amém? A contextualização. O apóstolo João inicia a primeira carta similarmente ao Evangelho de João, fazendo questão de deixar evidenciado a encarnação do Verbo de Deus, sua divindade e eternidade. Com isto, o apóstolo João combate o docetismo e o gnosticismo, afirmando que Cristo é eterno e que não somente ouviram e viram a Cristo, mas também as suas mãos tocaram a Cristo, como um ser, como uma pessoa, um corpo, confirmando e afirmando que Jesus era o Cristo encarnado. Olha que maravilha, irmãos. Que maravilha o que ele escreve, realmente combatendo, né? Combatendo aquelas heresias. Então, esse é o contexto da carta de João, das 3 cartas que ele escreveu. A mensagem do livro, né, irmãos? O apóstolo João coloca em pauta assuntos de suma importância para os irmãos em Cristo, trazendo uma compreensão a respeito da vida eterna, o caráter de santidade de Deus, Jesus Cristo como um advogado e propiciador daqueles que reconhecem os seus pecados e confessam diante de Deus, buscando com toda a força uma vida de santidade e piedade. Então nós vemos isso muito claro na mensagem desta carta de João. Amém, irmãos. Agora nós vamos falar, né? Eu até fiz questão de colocar aqui, combatendo as heresias, para entender, né, essas cartas de João. Então o que acontece? João, quando escreve essa carta, ele não está escrevendo a carta sem propósito, né? Ele tem um propósito, tem um objetivo, e ele deixa bem claro nestas cartas o objetivo dele. E nós podemos ver o seguinte, que existia uma ideia corrente naquela época que queria vir com uma enxurrada mesmo contra o Evangelho, contra Cristo, contra aqueles irmãos. Então João escreve combatendo as heresias. O que ele estava combatendo ali, irmãos? O docetismo,
e o gnosticismo, tá? É o docetismo, que do grego é dokeu, parecer ou aparência, né? É o nome dado a uma doutrina cristã do primeiro século e o comecinho do segundo século, o qual defendia que o corpo de Jesus era uma ilusão e que a sua crucificação teria sido apenas aparente, né? Então o que eles diziam? Que Jesus ele não tinha um corpo de verdade, era apenas uma ilusão e a sua crucificação foi apenas uma encenação, não foi de verdade, né? E então João combate essa doutrina de forma muito veemente, muito forte. Então o que ele diz, né? O que ele escreve, né? Nós podemos ver lá 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aí nós entendemos então por que ele escreve dessa forma, né? E ele escreve dessa forma dizendo que, olha, eu estive com ele, nós estivemos com ele, e nós ouvimos ele, nós vimos ele, nós tocamos nele como um ser, como uma pessoa, como alguém que estava do nosso lado. Então, não era possível que Cristo não tinha um corpo, né, irmãos? E eles também diziam que se Jesus andasse na areia, não tinha pegadas na areia porque ele não tinha corpo. E na verdade nós vamos dar em Isaías 53 que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele sofreu, ele padeceu por nós, né, irmãos? E nós vemos João dizendo justamente isso, ele tinha corpo. E outra coisa, a crucificação dele foi aparente, foi apenas uma encenação. Na verdade, irmãos, não. Ele foi crucificado, o seu corpo foi crucificado, as suas mãos foram furadas, né? Nós vemos que foi transpassada uma lança na sua costela. Então ele tinha corpo. Aí nós podemos entender por que tudo isso, né, irmãos? Por que tudo isso? E então ele tinha um corpo, ele padeceu nesse corpo, ele morreu e ele ressuscitou, irmãos. E quando ele aparece para os discípulos, eles ficaram atônitos. O que ele disse? Olha, coloca a mão aqui, ó, mostrando as chagas, mostrando as feridas, dizendo: eu sou Cristo, eu sou Jesus. Então glória a Deus, irmãos, porque isso é uma mentira, isso era uma invenção. Jesus tinha corpo, ele padeceu no corpo e ele ressuscitou. A Bíblia diz assim que nós também, nós teremos um corpo glorificado como Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. E nós podemos ver o gnosticismo, né? Gnosticismo, irmão, do grego é gnosis. Gnosis é o que? Conhecimento. Os gnósticos acreditavam que a matéria era má e, portanto, Deus não poderia ter criado uma matéria má. Acreditava que chegava-se a Deus através do conhecimento, tá? Que é gnose, e que Jesus não era nem Deus e nem homem, mas havia recebido Cristo no batismo. Outros acreditavam que Jesus apareceu de forma humana, mas desprovido de carne. Ou seja, essa heresia rejeitava a doutrina que nós cremos, né, irmãos, que é a apostólica da participação de Cristo nos sofrimentos humanos e na redenção realizada na cruz. Então, João também combate de forma muito forte e veemente essa ideia, irmãos. Por quê? Porque Jesus, ele sofreu, como nós já dissemos, no seu corpo, ele padeceu no seu corpo. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Eles criam que quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Cristo. E antes dele ser crucificado, esse Cristo deixou, né? Isso também é uma heresia, como se fosse dois seres. Na verdade, não. Cristo era um ser. Ele tinha um corpo, ele tinha, e ali ele era realmente 100% homem e 100% Deus. Então ele foi crucificado, morreu, ressuscitou em seu corpo, e depois ele foi assunto ao céu, e o seu corpo foi glorificado, irmãos. Glória a Deus. Então, João combate veementemente essa doutrina. Então, por isso, só podemos entender, irmãos, que lá em 1 João 4, 2 e 3, que ele escreve nisso, isto assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então nós podemos entender por que ele escreve dessa forma, né? Ele deixa bem claro isso, ele deixa bem claro: olha, aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas aquele que confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus.
mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, João está combatendo essa ideia, combatendo essas heresias. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, porque João, ele não escreveu aquelas coisas sem propósito. Quando nós lermos a partir de agora, fará muito sentido tudo aquilo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora falar do esboço, dessa primeira carta. Ele faz uma introdução, irmãos. Ele faz uma introdução como uma defesa realmente de Cristo, da eternidade de Cristo, da encarnação de Cristo. Então, do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ele faz essa introdução defendendo isso. Ok? No capítulo 1, versículo 5 ao capítulo 2, versículo 28, ele fala sobre a comunhão com Deus. Fala que Deus é luz, que não pode haver trevas. Ele fala que aquele que diz que ama Deus e não ama o seu irmão está em trevas. Então, ele vai falando sobre essa comunhão com Deus. Amém? No capítulo 2, versículo 29, até o capítulo 3, versículo 29, ele vai novamente, irmãos, defender, reafirmar, fortalecer que Cristo é o Filho de Deus. Então, nós podemos ver bem claro lá ele fazendo essa defesa de Cristo. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, ele fala sobre o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro, Então, o Espírito da Verdade, o que ele fala lá no capítulo 4, eu vou ler o versículo 1, Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, ele fala, olha, não é tudo aqueles que vocês ouvirem, vocês creem. Provem isso, porque vocês já conhecem a palavra, vocês conhecem a doutrina. O que estiver fora disso, não aceitem. E no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 21, e do capítulo 5, do versículo 1 ao 3, ele fala o quê? Ele fala do amor divino, Ele fala do amor divino. Ele vai falando desse amor maravilhoso de Deus, Ele que nos escolheu, Ele que nos amou. Ele vai tratando isso, vai falando sobre isso. No capítulo 5, do versículo 4 ao 12, ele fala o quê? A vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Olha que maravilha, irmãos. Naquele momento de perseguição, de luta, de combates externos, combates internos, Ele fala, olha, a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Então, ele vai e trata sobre isso. Ele encerra dizendo o quê? A certeza da vida eterna. Então, ele diz àqueles irmãos, nós temos a vida eterna. Irmãos, a vida eterna é isto. A vida eterna nós não temos apenas uma vida aqui local, nós temos uma vida eterna, estamos trabalhando para esta vida eterna, para alcançarmos esta vida eterna. Então, aqui do capítulo 5, versículo 3 ao 21, ele trata dessa certeza da vida eterna. Glória a Deus, irmãos, por essa primeira carta, louvado seja o Senhor. Nós vamos entrar agora na segunda carta de João, que o versículo chave eu coloquei dessa forma: acautelai-vos para não perder aquilo que temos, que está lá em 2 João 1,7. Então diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Ou seja, olha, tomem cuidado, se esforcem, tomem cuidado para não perder aquilo que nós já temos realizado, e para que esse galardão seja completo, nós temos que completar essa obra, completar esse trabalho. Então, tenham cuidado. Então, o versículo chave para essa segunda carta, eu coloquei este versículo. Qual o motivo dessa segunda carta? Nós podemos ver lá, O apóstolo escreve esta carta com a intenção de demonstrar alegria e satisfação no Senhor Jesus por ver irmãos tão caros ao seu coração firmes no Evangelho. Aproveitando a oportunidade, faz algumas advertências. Continua combatendo a falsa doutrina e ressaltando a importância do amor, fidelidade à doutrina recebida.
Também adverte e recomenda a não receber e hospedar qualquer pessoa em suas casas, principalmente aqueles mestres itinerantes que propagavam outras doutrinas, né, irmãos? Então podemos ver aí dizendo, ó, não recebam qualquer um na tua casa, não recebam outro que tem outras doutrinas na tua casa. Então esta realmente foi o motivo dessa carta. A contextualização dessa segunda carta. Podemos observar que o apóstolo João está acompanhando e combatendo a falsa doutrina que ferozmente estava atacando a igreja, tentando de todas as formas desviar os irmãos da verdadeira doutrina. Então, nós vemos o apóstolo João nesse empenho, nessa luta realmente de combater isso. E a mensagem dessa segunda carta? Palavras como amor de Cristo, cautela e perseverança são os pontos fortes dessa segunda carta, nessa segunda epístola de João. Então ele fala do amor de Cristo, ele fala da cautela, fala da perseverança, né? Olha, devemos perseverar, devemos continuar, é a mensagem desse livro. Agora nós vamos entrar no esboço, né, dessa segunda carta, né, irmãos? Ele começa com uma saudação inicial. Essa carta ela tem um capítulo apenas, então no versículo 1 ao versículo 3 ele faz a saudação inicial. O versículo 1 diz assim: o presbítero, a senhora eleita, os seus filhos, a quem eu amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então ele começa no versículo 1 ao 3, essa saudação inicial. Depois no capítulo 1, o versículo 4 ao 6, ele trata do dever do amor fraternal. No versículo 7 ao 11, cautela com os falsos mestres. E ele encerra no versículo 12 e 13 com as saudações finais, né? Então esse é o esboço, uma carta pequena, né? Apenas um capítulo, né, irmãos, mas com uma mensagem, uma profundidade muito grande. Quando nós vemos a Bíblia, um versículo, nosso apóstolo dizia, né? Se nós pegarmos um versículo da Bíblia e tê-lo no coração, já é uma profundidade, já é uma grandeza. E é verdade, né, irmãos? Um capítulo, um versículo que se lê e se torna vivo dentro de nós, isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Eu fiz algumas observações aqui a respeito dessa segunda carta e eu quero falar para os irmãos, né? Aqui diz o presbítero, ele começa dizendo, né, o presbítero, a senhora eleita. Então, o presbítero, a tradição cristã afirmava que era uma forma que o apóstolo João se denominava. Então, ele mesmo dizia, né, o presbítero. Então ele se denominava como presbítero, um ancião, alguém que já tinha sido provado, né, irmãos? João, quantas provas, né? João viu Jesus, andou com Jesus, depois ele foi esse apóstolo que divulgou, que pregou, que anunciou, era a coluna realmente da igreja. Depois de idoso, né, foi lá e foi exilado na ilha de Pátmos, recebeu o livro de Apocalipse, escreveu essas 3 cartas, né? Então ele se denominava como o presbítero, amém? E a senhora eleita, né? Aqui ele fala, senhora eleita, quem era essa senhora eleita? Existem 2 linhas de pensamento, irmão, sobre essa senhora, tá? A primeira linha é que tratava-se de uma senhora cristã piedosa que acolhia os mestres e auxiliava os irmãos. Então, a primeira linha queria que realmente era uma pessoa, era uma senhora, alguém que era piedosa, alguém que amava a mensagem de Cristo. Então ele destinou a ela e aos seus filhos, tá? Mas existe uma segunda linha, e é a que é a mais aceita entre os estudiosos, viu, irmãos? Diz que essa senhora eleita e seus filhos seria de fato uma congregação local e os seus membros, devido ao significado da palavra senhora, no grego, cúria, derivação da palavra igreja, curiaque. Entre os romanos e atenienses seria o mesmo que eclesia, irmãos. Então, o termo utilizado para designar uma assembleia de igreja. Então, devido a essa escrita, eles queriam que essa senhora eleita e seus filhos eram uma congregação local e os membros desta congregação, viu? Gostaria de fazer essa observação aqui nessa segunda carta. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha é a palavra de Deus. Agora nós vamos entrar no terceiro livro, na terceira carta de João. Coloquei como versículo-chave o seguinte: hospitalidade para com os verdadeiros cristãos. Amém? 3 João 1:8.
Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Amém? Então, qual é o motivo dessa carta? O apóstolo escreve essa carta com a intenção de advertir aos irmãos que acolhesse aqueles que eram verdadeiros mestres e cristãos, demonstrando amor fraternal e cuidado. Na segunda carta, ele faz uma ressalva, dizendo que não eram para receber qualquer um em sua casa, que não eram para receber mestres itinerantes que tinham outras doutrinas. Então, nessa terceira carta, ele escreve dizendo o seguinte: olha, aqueles que são verdadeiros, aqueles que realmente são do Senhor, recebam, acolham, ajudem, né? Então, nessa terceira carta, ele muda um pouco o tom, ele faz essa afirmativa, ele faz esse pedido, amém? Que eles deveriam cuidar, amar e realmente dar todo apoio a esses irmãos, esses mestres, verdadeiros mestres, né, no Senhor. A contextualização. Podemos observar que o apóstolo João está chateado e preocupado com Diótrefes, que estava exercendo uma autoridade negativa, não estava dando o acolhimento necessário aos irmãos, estava proferindo palavras maliciosas contra o apóstolo João e alguns irmãos. Nós vemos que ele deixa bem claro, né? Quando ele fala Gaio, ele deixa bem claro, dizendo que esse Diótrefes, ele era ciumento, ele não acolhia os irmãos, ele não deixava que alguns irmãos se aproximassem da congregação, então ele estava exercendo realmente uma autoridade negativa, e ele também estava proferindo palavras, né, contra o apóstolo João e contra alguns irmãos. Então, essa é a contextualização dessa terceira carta. Qual é a mensagem dessa terceira carta? Pratiquem a hospitalidade e o amor. Irmãos, naquela época, né, muito apropriado. Eles iam para outras cidades, então eles precisavam de abrigo, eles precisavam de acolhimento, eles precisavam de ter um suporte, né, para que a obra fosse feita da melhor forma possível. Então ele escreve dizendo: pratiquem a hospitalidade e o amor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Agora nós vamos entrar no esboço final, né? Então nós podemos ver aqui que na carta 3 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele faz a saudação inicial, né? E aí novamente ele fala: presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Presbítero João, ele falando dele próprio, a Gaio. Amém? Aí ele faz recomendações a Gaio, no versículo 5 ao 8, ele diz para Gaio a respeito da hospitalidade, a respeito de receber bem esses irmãos, né? Novamente ele frisa esse cuidado de receber, esse cuidado de apoiar, esse cuidado de estar próximo desses irmãos para que a obra fosse feita de forma completa. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí ele escreve no versículo 12, do versículo 9 ao 12, combatendo a Diótrefes, né? E aí ele fala sobre tudo que Diótrefes estava causando a João e a igreja, e ele combate e adverte. E aí, irmãos, no versículo 13 ao 15, ele faz a saudação final. Eu quero ler esses 3 versículos. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, e então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. E assim ele finaliza a terceira carta de João. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por mais essa aula. Glória a Deus pelo apóstolo João. Glória a Deus pela palavra de Deus, que é a revelação de Deus a nós. Glória a Deus pela nossa igreja. Louvo a Deus pelo nosso pastor Douglas, com essa visão de releitura bíblica. Louvado seja Deus. Eu vou orar encerrando a aula dessa manhã. É a minha última participação neste ano, mas eu aprendi muito com o Senhor, aprendi muito com as nossas irmãs da coordenação, e glória a Deus por tudo, irmãos. Vou orar encerrando a aula deste dia. Senhor, eu quero te agradecer, quero te exaltar, em especial a Deus nesse dia, por esse ano, em que, ó Pai, tivemos, ó Pai, essa oportunidade de dar aula, ó Pai, nessa plataforma, desta forma. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ter aprendido, por ter, ó Pai, participado dessas aulas.
Que eu seja, Pai, junto com os meus irmãos, ó Pai, esse ouvinte, ó Pai, que tem bons ouvidos para ouvir a Tua palavra. Ouvir, praticar e viver a Tua palavra, Pai. Assim seja com nossos irmãos. Muito obrigado por esta classe. Obrigado, Deus, e abençoe cada irmão desta classe. Fortaleça-o, renova-os, Pai, que a Tua bênção possa alcançá-los, Pai. Nesse dia do Senhor, queremos entrar na Tua casa e levantar as nossas mãos e reconhecer que esse Jesus histórico é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é aquele que merece honra, glória, exaltação, louvores e adoração. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, um bom domingo, que essa noite possamos levantar as nossas mãos, no domingo, na hora do culto, e glorificar o nome desse Deus, amém? A paz do Senhor a todos, Deus abençoe.